Foi! Olá, meu nome é Sandro Bonato, eu sou baterista, tenho um home studio e nesse momento agora eu falo do meio do oceano aqui, eu estou passando um período aqui em quarentena que eu vim tocar num navio cruzeiro, né, e nesse momento eu estou em quarentena e vim aqui fazer um vídeo a pedido do grande amigo Tobias. O Tobias pediu para mim comentar um pouco de como que eu faço a gravação, a captação da bateria, né? E eu sempre tento pensar o seguinte: cada situação é única, né? E eu tento pensar toda a ideia da gravação de como que eu vou captar aquele instrumento caso a caso. Mas, para a gente ter um ponto de partida, quando eu vou fazer uma captação, digamos que mais standard da bateria, que não tenha nada muito diferente, eu costumo captar todos os tambores, né? Caixa, tons, surdos, bumbo, hi-hat, com close mix, né? Com microfones captando perto do instrumento. Geralmente, tipo tambores, caixa, tons, eu tento pegar mais ou menos uns 3 dedos né, no canto do tambor, apontado bem para o centro da pele, né? Isso é um padrão meio standard que eu faço, mas eventualmente mexo, né? Os overs da bateria, eu costumo captar tentando cobrir bem, olhando para eles assim, né? Tentando cobrir bem todo o set, né? E tentando manter sempre uma distância, a mesma distância da caixa para os dois overs. Isso funciona também para os microfones de sala. Para a caixa, eu costumo pegar às vezes até o cabo do fone mesmo, e seguro uma das pontas no meio, né? E estico para ver se está da mesma distância. Isso me ajuda a não ter tanta perda, né? Por causa das fases, né? De ter alinhamento de fase. Mas eu sou muito do ouvido, sabe? Eu gosto muito de montar o set. Quando eu vou gravar, eu monto lá o setup que eu vou usar de batera, depois eu monto os mix, tudo, e gravo, né? Faço um take assim sem nada, sem colocar nenhum plugin nem nada, aí eu sento no meu PC lá e dou play. Eu vou ouvir o que está acontecendo, então eventualmente eu vou mexer em microfone, eu vou mexer em pedestal, porque se não está soando bem para mim, essa é a regra, né? Para mim essa é a regra primordial, assim. E a respeito também de abafamento, né? Cara, eu uso o que for preciso para ter o som que tem na minha cabeça. Quando eu recebo a música, eu tento captar a ideia e eu imagino um som. Pô, para essa música eu quero um som de caixa assim. Quero uma caixa gorda, fechada, seca, né? Grave e sem harmônico e tal. Então o que eu faço para ter esse som, sabe? Aí eu vou atrás desse som. Esse som vai ser com flanela? Pô, vai lá, bota flanela. Pô, não é esse som. Bota a flanela um pouco mais pro lado. Pô, não é isso. Não, troco. Coloco uma outra pele em cima daquela ali. Coloco sei lá, como é que se fala? Uma meia-lua em cima. Enfim, eu vou fazendo testes até eu chegar naquele som que eu busco. Quando eu ouço esse som acusticamente, e é o que eu quero, né? Eu vou lá e gravo. E ouço aquilo gravado. Porque muitas vezes o som que a gente ouve, né, não é... Quando tu capta, ele fica um pouquinho diferente, principalmente porque tem um microfone bem perto captando ele ali, né? Então, basicamente é isso. O meu ouvido é o meu guia na captação, assim, né? E tem muito também da questão de como tu toca um instrumento, né? Porque quando tu toca com bastante força, o instrumento responde de um jeito, né? Então, por vezes eu dou mais ganho nos prés e toco mais fraco e vice-versa, né? Às vezes quando eu quero aquela bateria assim sabe, eu quero que o som do instrumento saia com punch já. Então eu vou lá, baixo um pouquinho o ganho e eu aumento o ganho na minha mão, digamos assim, né? Então acho que todos esses pontos, assim, né, vai muito da sensibilidade do músico e de quem está gravando, né? No meu caso, como eu tenho meu home studio, é eu que faço tudo. Então eu tento alinhar todos esses meus conhecimentos, tanto de experiência de áudio, que não é a minha, digamos assim, a minha especialização, né? A minha especialização é tocar bateria, esse é o meu chão. Mas de tanto gravar e de tanto me gravar, eu aprendi muita coisa, assim, sabe? Então eu vou fazendo esses tipos de experiências, assim, para chegar nesses sons.
Quando eu comecei a tocar, eu tinha muitas regrinhas, eu seguia muitas regras, né? E agora eu já quebrei todas elas, sabe? Essa coisa da afinação do tambor, né? Tem que afinar certinho no parafuso, a mesma tensão, tem que ser tudo perfeito. Cara, já não ligo pra isso, sabe? Eu já... às vezes a caixa tá soando bem pra caramba e tem um parafuso ali que tá balangando, né? Tá solto. Então eu só cuido para aquele parafuso não ficar fazendo barulho, né? Enquanto tá gravando, para não ficar aquele barulhinho de metal. E sigo o baile. Se o som tá bom, pra mim, é o que importa. Certo? Isso aí, grande abraço. É isso aí. Aí, cara. Pô, Sandro Bonato, cara. E Sandro, aí, ele é um cara Tobias, muito cara. experiente, né, bicho? Cara, esse cara é um baita batera, velho. É. Cara, ele é um dos meus bateristas preferidos, cara. Quando eu tenho oportunidade de gravar bateria, ele é o cara que me vem primeiro na cabeça, porque ele é muito preocupado. Ele é um baterista versátil, né? Ele é um cara que tem um equipamento muito bom, microfones muito bons e tem uma preocupação muito grande em buscar uma sonoridade bonita e ele não se atém a regrinhas, né? Como ele mesmo disse, sabe? Ele se atém à sonoridade. Eu acho que a gente fecha muito nesse sentido. Cara, e eu fecho muito com ele nessa técnica da distância dos overs para a caixa. Inclusive eu tenho um videozinho. Coloca aí que o Fernando Fernando Nocha falou um negócio ali embaixo. Aí, ó. Tem um videozinho? Ó, tenho. Primeiro eu vou explicar pra galera o que é fase. E já vou te avisar que o Rafael, velho, atendeu os nossos convites. Sério? Ele está mandando, claro, ele está mandando aqui um vídeo. Eu dei para ele o e-mail aqui. Ele disse que está mandando por e-mail um vídeo para nós. Ele mandou por e-mail errado. Então nós vamos ter um vídeo do Rafa aqui, cara. Que honra, cara. Tá, que tudo honra. bem, então não vai. Tá, mas então vamos fazer o seguinte, live, ó. Né? Vou puxar então pro meu amigo Fernando, tá? Porque depois, quando a gente botar a participação do Fernando, nós vamos descambar para um outro lado, que é o lado eletrônico da coisa. Aí tem um vídeo do Luca muito interessante de uma dica dele que grava editando e sequenciando batera, que é uma aula sobre isso. Eu pude assistir antes o vídeo do Luca, tá sensacional. E nós vamos fazer um link da participação do Fernando com a do Luca na sequência. Assim, vai botar uma sequência dos dois. Fases. O que são fases? Tá? Eu vou tentar mais ou menos explicar. Vocês já viram que uma gravação fica aquele desenhozinho da onda, assim, ó. Tá? A gravação de áudio digital tem aquele desenhozinho da onda. Então a onda sobe, desce, sobe, desce. A gente diz que a fase é o caminho desse ciclo. Por exemplo, sobe, depois desce, sobe, depois desce. Se o ciclo for inverso, desce, depois sobe, desce, depois sobe, tá? Nós temos a chamada inversão de fase. E quando a gente tem a fase invertida, num mesmo arquivo de áudio, ele se cancela. Então você apaga o arquivo. Se a gente pegar, por exemplo, um som gravado e a gente copiar esse som gravado numa outra trilha e simplesmente inverter a fase, a gente acaba mutando aquele áudio, porque essa diferença de onda, uma cancela a outra. O que o Sandro falou é que, às vezes, a onda ela dá um desalinhamento dessa fase. Então, se, por exemplo, nós gravarmos uma mesma fonte com microfones diferentes, ou com microfones principalmente em posições diferentes, ele vai chegar, o som vai chegar no microfone, né? Não só diferente de formato de onda, mas também diferente de velocidade. Por exemplo, vai chegar primeiro no microfone e depois no outro. Então as fases, por exemplo, digamos que eram para estar todos assim, no mesmo sentido, vai estar, por exemplo, essa aqui subindo e essa outra subindo depois, e aí vai ter uns encontros assim. E esses encontros geram o que se chama de cancelamento de fases. E eles não mutam o áudio, sabe? Eles não cancelam completamente o áudio, porque são cancelamentos de fases de pequenos trechos. Mas eles cancelam frequências.
Maravilha. Deixa eu só comentar uma questão também que o Sandro falou. Eu vou deixar tu comentar a questão do Sandro, eu vou tentar localizar aqui com o Rafa, tá? Tá, beleza. O Sandro falou ali sobre conseguir buscar a sonoridade ideal para cada música, cada caso, né? Especial com abafadores ou, enfim, com elementos que até chegar na sonoridade que ele quer. Isso é uma coisa muito legal, né? De tu conseguir fazer com que a tua bateria trabalhe para música. E a gente vem falando isso na nossa live inteira, né? Em resumo, a gente pode dizer, uma boa gravação de bateria é aquela que trabalha para música. Se a caixa é mais grave, se a caixa é mais aguda, não interessa. A caixa tem que trabalhar para a sonoridade da música, para preencher, né, essa sonoridade que a gente busca dela, né? Então, essa questão da preocupação dos alinhamentos da fase, quando tu posiciona os teus microfones, tu tem que ter isso planejado. Bom, eu tenho que ter uma distância, né, tenho que ser equidistante entre os microfones a partir da mesma fonte sonora, para que eu não tenha esse problema do cancelamento da fase, senão daqui a pouco vou perder umas frequências importantes, né? Claro, tem como contornar? Tem como contornar, mas contornar no microfone é muito melhor do que tu controlar ali na inversão da fase, né? Fica muito melhor, tu tem uma sonoridade mais rica, né? Então é importantíssimo tu ter essa preocupação, né, com a tua microfonação ideal. Ele disse inclusive, eu ponho nessa posição, eu começo a partir dessa posição os microfones, mas depois eu acabo não seguindo tanto assim essa regra, né? É legal ter regra, mas não é nem sempre. Nem né, sempre é bom cumprir, como é que é? Cara, na música a música é o seguinte, cara, eu sempre digo que a música é um lugar bom de transgressão, né? Dá pra transgredir regras, assim, é o lugar né? certo pra transgredir, né? Não faz mal a ninguém, né? Isso aí, é isso.